Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre a segurança dos benefícios do INSS, especificamente sobre o chamado pente fino e quem está, por lei, protegido de ter seu benefício cortado. Nós vamos analisar as regras que garantem o benefício para sempre. Quem são as pessoas que não precisam mais se preocupar com a perícia de revisão? E qual a diferença crucial entre revisar a concessão e revisar a incapacidade? A informação mais impactante que você precisa saber desde já é que a famosa regra dos 10 anos, que impede o INSS de mexer no benefício, não se aplica à revisão médica do pente fino, da aposentadoria por invalidez. Mas existem outras proteções legais, baseadas na idade, que cumprem esse papel. Queremos muito saber da sua situação. Você recebe algum benefício por incapacidade? Já foi chamado no pente fino ou teme ser convocado? Deixe sua dúvida ou sua história aqui nos comentários. Nós lemos o que vocês escrevem e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para tentar orientar da melhor forma. Muitos brasileiros vivem com o medo constante de perder o benefício do INSS. Esse medo foi intensificado nos últimos anos porque a revisão, que antes acontecia em operações pontuais, agora é um processo contínuo. Existe um programa permanente de revisão dos benefícios por incapacidade. O objetivo declarado é verificar se os benefícios pagos ainda são devidos, buscando possíveis irregularidades ou, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, verificar se a pessoa ainda continua incapaz para o trabalho. Esse processo de revisão, popularmente chamado de pente fino, gera uma enorme insegurança jurídica e social. Pessoas que dependem daquele valor para sobreviver, muitas vezes doentes e sem condições de reinserção no mercado, passam a viver sob a ameaça constante de uma convocação. A grande questão é: essa revisão pode acontecer para sempre? Existe um momento em que o INSS não pode mais chamar o segurado? A resposta é sim. Existem situações específicas na lei que blindam o beneficiário. É fundamental entender que existem dois tipos principais de revisão. O primeiro é a revisão do ato de concessão, ou seja, o INSS vai verificar se os papéis, os cálculos e os requisitos legais estavam corretos lá no dia em que o benefício foi aprovado. O segundo tipo é a revisão da manutenção, que no caso dos benefícios por incapacidade, é a perícia médica periódica para saber se a doença ou a invalidez ainda persiste. Para o primeiro tipo, a revisão do ato de concessão, existe uma proteção muito forte chamada decadência. O INSS tem um prazo de 10 anos para anular um ato administrativo que ele praticou errado, contado a partir da data em que o benefício foi concedido ou do primeiro pagamento. Se o INSS te aposentou por tempo de contribuição em 2010, por exemplo, e ele só percebeu em 2023 que contou errado o seu tempo, ele não pode mais cortar o benefício desde que você não tenha agido com fraude. O direito dele de revisar aquele cálculo caducou. Porém, e aqui está o ponto que gera confusão, essa regra de decadência de 10 anos não se aplica às perícias médicas de revisão da aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente, nem do auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária. A lei entende que, como a incapacidade pode mudar ou desaparecer, o INSS tem o direito de verificar a condição de saúde do segurado a qualquer tempo. Se a regra dos 10 anos não protege o aposentado por invalidez da perícia, o que protege? A proteção vem de outras regras, especificamente do artigo 101 da Lei 8.213 de 1991. Essa lei estabelece quem está isento de realizar a perícia médica de revisão, ou seja, quem não pode mais ser chamado pelo pente fino para avaliar se a incapacidade continua. A primeira grande proteção é para os aposentados por invalidez ou quem recebe auxílio-doença que completam 60 anos de idade. Se você recebe um desses dois benefícios por incapacidade e já atingiu os 60 anos de idade,
você está legalmente dispensado da perícia de revisão. O INSS não pode mais te convocar para avaliar se você se recuperou. A lei presume que, mesmo que a pessoa recuperasse a capacidade, a sua idade avançada já seria um impeditivo muito grande para conseguir voltar ao mercado de trabalho, garantindo assim a manutenção do benefício. É importante notar que essa proteção é válida para quem já estava recebendo o benefício ao completar os 60 anos. Não significa que alguém com 60 anos que peça um benefício novo será dispensado da perícia inicial. A dispensa é da perícia de revisão, aquela do pente fino. Se você tem 58 ou 59 anos e está aposentado por invalidez, você ainda pode ser chamado. Ao completar 60 anos, essa ameaça deixa de existir. A segunda regra de proteção, também muito importante, é destinada a quem tem 55 anos de idade ou mais e que já recebe o benefício por incapacidade há pelo menos 15 anos. Nesse caso, a pessoa também fica isenta da perícia de revisão. A lei criou essa regra para proteger pessoas que, embora um pouco mais novas que 60 anos, estão há muito tempo afastadas de suas atividades e recebendo benefício, o que torna a reinserção profissional igualmente difícil. Para essa regra dos 55 anos, é crucial entender como se conta o tempo de 15 anos de benefício. A lei permite somar o tempo em que a pessoa recebeu auxílio-doença, incapacidade temporária, e o tempo da aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, desde que eles tenham sido recebidos de forma consecutiva, ou seja, quando o auxílio-doença foi convertido em aposentadoria. Vamos a um exemplo prático. Uma segurada ficou doente aos 38 anos e começou a receber auxílio-doença. Ela passou por perícias periódicas durante 5 anos. Aos 43 anos, o INSS entendeu que a incapacidade dela era total e permanente e converteu o auxílio em aposentadoria por invalidez. Quando essa segurada completar 58 anos de idade, ela estará isenta do pente fino. Por quê? Porque aos 58 anos, ela terá 15 anos de recebimento de benefício, 5 de auxílio, mais 10 de aposentadoria, e terá mais de 55 anos. Essa soma é fundamental, pois muitas pessoas só olham a data em que a aposentadoria por invalidez foi concedida e acham que não tem direito, esquecendo de contar o longo período de auxílio-doença que veio antes. Se você se enquadra nisso, 55 anos de idade e 15 anos somados de auxílio e aposentadoria, você não pode mais ser chamado para a perícia de revisão. A terceira categoria de pessoas protegidas da revisão médica é a dos segurados que, independentemente da idade ou do tempo de benefício, são portadores do vírus HIV. A Lei número 12.664 de 2012 alterou a legislação previdenciária para garantir que os aposentados por invalidez portadores de HIV fiquem dispensados da avaliação pericial. Isso foi uma conquista importante, reconhecendo as dificuldades específicas, o estigma e a complexidade do tratamento associados a essa condição, garantindo uma segurança permanente a esses beneficiários. É fundamental destacar que em todas essas 3 situações de isenção, 60 anos ou 55 com 15 de benefício ou portador de HIV, existe uma condição indispensável. O segurado não pode ter voltado a trabalhar voluntariamente. Se o INSS identificar que o aposentado por invalidez, mesmo com 60 anos, abriu um MEI, ou tem um registro em carteira, ou está contribuindo como autônomo, o benefício será cortado imediatamente. O corte acontece porque a própria definição da aposentadoria por invalidez é a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. Se a pessoa volta a trabalhar, ela mesma está provando para o INSS que não está mais permanentemente incapaz. Portanto, a proteção contra a perícia só vale enquanto a pessoa se mantém afastada do mercado de trabalho formal que gera contribuições para a Previdência.
Fazer um bico sem registro é um risco, mas o que corta automaticamente é o registro de uma nova contribuição no nome do beneficiário. Existe também uma proteção para os pensionistas. O vídeo original mencionava pensionistas por morte que fossem inválidos e maiores de 60 anos. É preciso esclarecer esse ponto. A pensão por morte em si não passa por pente fino médico. O que pode passar por pente fino é a condição de invalidez do dependente que recebe a pensão. Funciona assim. Um filho maior de 21 anos só tem direito a receber pensão por morte do pai ou da mãe se ele for inválido ou tiver deficiência grave. Nesses casos, o INSS pode sim chamar esse filho inválido para uma perícia de revisão, para verificar se a invalidez dele persiste. Se ele deixar de ser inválido, ele perde a pensão. O mesmo vale para um cônjuge ou companheiro que foi considerado inválido para fins de recebimento da pensão. A lei, no entanto, não é explícita se as isenções de idade, 60 anos ou 55 com 15, se aplicam também ao dependente inválido que recebe pensão. O bom senso jurídico e a analogia sugerem que sim, pois a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho é a mesma. Um filho inválido que recebe pensão há 20 anos e completa 60 anos de idade não deveria ser submetido a uma revisão que possa cortar sua única fonte de renda. Pela mesma lógica que protege o aposentado por invalidez, por fim, existe a proteção óbvia para quem se aposentou legalmente por idade ou por tempo de contribuição. Esses benefícios não são alvo do pente fino médico, pois eles não dependem de uma condição de saúde. Eles dependem de requisitos objetivos, idade e tempo de serviço. Uma vez que esses requisitos foram preenchidos e o benefício foi concedido, ele é definitivo. Contudo, mesmo essas aposentadorias comuns podem ser revisadas? Sim, mas apenas dentro daquela regra dos 10 anos, a decadência que mencionamos no início. O INSS pode revisar o cálculo, os vínculos de trabalho considerados, mas só pode fazer isso nos primeiros 10 anos do benefício. Se a sua aposentadoria por tempo de contribuição já tem 11 anos e o INSS descobre hoje que um período de trabalho foi contado em dobro por engano, ele não pode mais reduzir o seu benefício, desde que você não tenha causado o erro por fraude. E aqui chegamos ao ponto mais crítico de toda essa discussão: a fraude. Nenhuma das proteções que citamos aqui se aplica em caso de comprovação de má-fé ou fraude por parte do segurado. A lei é absolutamente clara. A decadência de 10 anos não vale se houve fraude. As isenções de idade para a perícia médica, 60 anos ou 55 com 15, também caem por terra se o INSS provar que o benefício foi obtido por meios ilícitos. O que seria considerado fraude? Usar documentos falsos como um laudo médico comprado, ou mentir deliberadamente para o perito sobre sintomas, ou combinar com o empregador um registro falso em carteira apenas para obter qualidade de segurado. Se o INSS, a qualquer tempo, mesmo 20 anos depois, conseguir provar que houve fraude na concessão, o benefício será cortado imediatamente. Além do corte, as consequências da fraude são severas. O segurado pode ser processado criminalmente por estelionato previdenciário, que é um crime federal. E, além disso, o INSS irá cobrar de volta todos os valores que foram pagos indevidamente durante todo o período, com juros e correção monetária. A proteção da lei existe para quem agiu de boa fé, mesmo que o INSS tenha cometido um erro na análise. É importante diferenciar o erro administrativo da fraude. Se você entregou todos os documentos corretos e o servidor do INSS interpretou a lei de forma errada e concedeu o benefício, isso é um erro administrativo. Se passarem 10 anos, você está protegido pela decadência. Mas se você entregou um documento que você sabia ser falso para induzir o servidor ao erro, isso é fraude, má-fé, e você nunca estará protegido.
Agora, precisamos falar de um benefício que é frequentemente confundido com aposentadoria, mas que não tem nenhuma dessas proteções. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS. O BPC não é aposentadoria, é um benefício assistencial, pago para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem miséria, baixa renda familiar. Para o BPC, não existe isenção de revisão. A lei obriga que o BPC seja reavaliado a cada 2 anos. Essa reavaliação verifica as duas coisas: se a deficiência, no caso do BPC deficiente, ainda existe. Principalmente se a renda familiar ainda está dentro do limite da miséria legal. O BPC nunca se torna para sempre. Quem recebe BPC, mesmo que tenha 80 anos de idade ou seja portador de HIV, pode ser chamado para revisão de renda ou revisão da deficiência. Isso é, infelizmente, uma realidade dura desse benefício. Muitas pessoas com 58, 59 anos, recebendo BPC por deficiência, acreditam que ao completar 60 anos estarão livres da revisão, como acontece na aposentadoria por invalidez. Isso é um engano perigoso. As regras de isenção do artigo 101 da Lei 8.213 não se aplicam ao BPC, que é regido por outra lei, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E o que acontece se uma pessoa for chamada no pente fino, passar pela perícia e o médico do INSS constatar que ela recuperou a capacidade para o trabalho? Ela perde o benefício de um dia para o outro? Não necessariamente. Para quem recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença há muito tempo, existe um mecanismo de transição chamado mensalidade de recuperação. Essa regra está no artigo 47 da Lei 8.213. Se o segurado estava recebendo o benefício por incapacidade há 5 anos ou mais e o perito decide cortar, o benefício não cessa imediatamente. Ele será pago por mais 18 meses, mas de forma reduzida. Nos primeiros 6 meses após a perícia, ele recebe 100% do valor. Nos 6 meses seguintes, ele recebe 50%. E nos últimos 6 meses, ele recebe 25%. Só então o benefício é cortado em definitivo. Isso é uma tentativa de dar ao segurado um tempo para se readaptar e tentar buscar uma nova colocação no mercado de trabalho, já que ele esteve afastado por tanto tempo. Se o benefício tiver sido pago por menos de 5 anos, as regras de corte são mais rápidas, mas ainda assim existe uma transição, que não é imediata. Resumindo o que é essencial saber, a principal ameaça hoje é o pente fino contínuo para benefícios por incapacidade. A regra dos 10 anos, decadência, protege contra a revisão de cálculos errados em benefícios antigos, mas não protege contra a perícia médica de revisão. A proteção real contra a perícia médica do pente fino para quem recebe aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença vem com 60 anos de idade ou 55 anos de idade e 15 anos de benefício, somando auxílio e aposentadoria, ou para portadores de HIV. Em todos esses casos, o segurado não pode ter voltado a trabalhar. Para quem recebe BPC LOAS, essa proteção de idade não existe. A revisão pode ocorrer a qualquer momento, geralmente a cada 2 anos, focando na renda e na deficiência. E, finalmente, a proteção mais importante de todas é a honestidade. Em caso de fraude comprovada, nenhuma regra de tempo ou idade protege o beneficiário, que perderá o benefício, responderá criminalmente e terá que devolver os valores recebidos.